que, como nós vemos, se tem prolongado, no caso do escudo e do euro, muito mais do que o previsto, porque os supermercados, em muitos casos, ainda lá têm os preços em escudos, quando já não, penso que o período em que tinham de manter esse valor afixado em escudos já caducou, mas mantém-se por uma questão de facilitação ou facilidade de entendimento para determinadas pessoas, porque, por exemplo, as pessoas mais velhas, muitas delas pensam em escudos, automaticamente convertem. Até eu muitas vezes ainda faço essa conversão e pronto, e não sou tão velha quanto muitas outras pessoas. A minha sobrinha, 13 anos, não consegue pensar em escudos de modo nenhum. Quando eu lhe digo que uma coisa é X em escudos, ela pergunta-me, quanto é que isso é em euros? Porque a cabeça dela pensa precisamente ao contrário, não é? E no fundo as pessoas que agora começarem a lidar mais de perto com a língua, pessoas que sejam mais jovens, se calhar já vão achar isto absolutamente natural. Só para nós que conhecemos o outro modelo é que se torna um bocadinho mais confuso. Depois, em relação ao resto da empresa, realmente eu já sabia, ainda antes de nós, o Record começou, foi do primeiro a adotar. No caso do Correio da Manhã, eu penso que eles respeitam aquilo que me percebi, aquilo que já vem da Lusa, mas lá está, também estão a fazer uma introdução gradual. O Diário de Notícias, por exemplo, eu creio que eles online mantêm as nossas notícias, pelo menos até onde vi, mantinham as nossas notícias tal como saem, até porque muitas vezes estes sistemas dos jornais online são automáticos. Por exemplo, as notícias de última hora do Público são da Lusa, muitas delas. Aquilo é um sistema automático, mesmo de noite não está lá ninguém, há um motor que vai passando as notícias da Lusa para o portal. E, portanto, nesse caso, a notícia, como vem da Lusa, é como fica, mas, por exemplo, o Diário de Notícias em papel corrige, entre aspas, ou seja, volta a pôr no português anterior ao acordo. Penso eu que para ficar em conformidade com o que o resto do jornal ainda pratica. Pronto, me parece mais evidente. Assim, não sei se há algum outro aspecto. Eu penso que do que tinha aqui, assim, o essencial está mais ou menos dito. Eu não me foquei, porque já sabia que vinha uma pessoa especialista nessa área, não me foquei na questão das diferenças, do que é que ia mudar, porque achei que, pronto, realmente, havendo uma pessoa que é especialista nisso, era a pessoa ideal para falar. Na nossa prática de agência, no fundo, é isto. Todos os dias há dúvidas, nós perguntamos aos editores, os editores perguntam aos outros editores, eles perguntam-nos também a nós, sobretudo nos casos da efenização, que é uma das coisas que suscita mais dúvidas é a questão da efenização. Por exemplo, se for uma espécie botânica, erva cidreira, mantém, mas se for, por exemplo, uma patente militar, tenente-coronel, pelo que nós temos no nosso caso, pelo que nós vemos, cai, nós estamos a aplicar, porque penso que há aí alguma divergência, mas no nosso caso cai. Depois, se for substantivo qualificativo, cai, mas se for substantivo, mantém. Há aqui uma série de regras que não são ainda muito intuitivas. Eu acho que ninguém na Lusa, nem o diretor de informação, nem os jornalistas, ninguém sabe de cor as normas todas do acordo. Nós temos nas nossas secretárias alguns dos manuais, inclusivamente, que foram aqui indicados, nós temos para poder consultar. E, por enquanto, temos esse grande suporte, que é o corretor que o ILTEC fez para a Lusa e que nos permite, com a tal passagem entre um sistema e outro, digamos assim, fazer a correção. Não quer dizer que não, por exemplo, já chegou a acontecer, como é óbvio, como o título não vai ao corretor, o título sair com ação, por exemplo, com C, e depois lá dentro a notícia está toda corrigida com a ação só com C e não com 2. Mas como o título não foi ao corretor, não se repara, e lá vai no título o português antigo e a notícia toda em português do acordo. Portanto, estas coisas acontecem e às vezes é um bocadinho difícil, por mais que se tente que saia tudo perfeitinho, não é fácil porque nós estamos tão habituados a ver a palavra como ela era escrita, porque são anos, por exemplo, eu estou no jornalismo, vai fazer 15 anos, agora em fevereiro do próximo ano. Pronto, já são muitos anos em que nós olhamos, além dos anos que já temos para trás de escola, de escrita, de leituras, e habituamos a olhar sempre para a palavra de uma determinada forma, porque nós não vivemos outra mudança deste género. Portanto, para nós foi sempre assim. De modo que acaba por se tornar... ver o erro, que agora já será um erro à luz de que, tendo em conta que nós aplicamos o acordo, passa-nos completamente. Ver a ação no título com os 2 X não foi corrigido e ninguém repara, passa, pronto, porque nós temos ainda a imagem de como a palavra se escrevia e, portanto, acaba por ser, durante muito tempo acredito que estes que ainda vão escapar, ainda vamos derrapar de vez em quando, assim, em alguns casos. Mas, de resto, pronto, tem-se feito o maior esforço, independentemente dentro da Luz, a ver se calhar quem concorde mais ou menos com estas mudanças,
porque lá está, como o administrador da Lusa dizia naquele vídeo, também há aqui uma intenção económica, realmente, que é servir todos os mercados e no fundo, também acompanhar a mudança, porque lá está, se realmente... Se tudo for para a frente e se o acordo sempre, porque ainda há aí algumas pessoas que dizem que isto ainda pode fazer marcha atrás, alguns desesperados, não é? Que dizem que isto ainda pode fazer marcha atrás, mas se assim não for, que remédio temos nós se não acompanhar, portanto, e acompanhar realmente esta alteração, de modo que, eu não sei, depois se tiverem algumas dúvidas... Sim, vamos também aguardar depois por algumas questões. Helena Ramos, do Jornal I, que está aqui numa fase de transição, não é? Sim, nós estamos a preparar a adoção das novas regras. O Jornal I é só um dos jornais do Grupo Lena, que tem vários regionais, e nós estamos a pensar fazer isso ao mesmo tempo em todos os jornais do grupo, até porque às vezes circulam conteúdos e, portanto, todas essas coisas complicam a vida na altura da mudança. Nós, quando isso for feito, queremos ser sistemáticos também. Tínhamos pensado, ao mesmo tempo, modificar os documentos internos da empresa, quer dizer, mesmo o pessoal administrativo passar a utilizar a nova ortografia. Eu acho que não vale a pena eu estar agora a perder tempo a falar das coisas que já foram faladas, não é? E vocês vão ficando cada vez mais impacientes também. Eu ia só falar de algumas dificuldades adicionais de que ainda não falámos aqui. Por exemplo, há uma série de regras que no acordo aprovado agora são mais... Vocês estão a ouvir bem? É mais até por causa da gravação, não é? Está bem. Bom, há uma série de coisas que são mais programáticas ainda neste momento e que não ficaram bem definidas. Nós, quando olhamos para aquilo, parece-nos que está resolvido e depois, quando vamos aplicar, aparecem os casos particulares, não é? É o que tem acontecido a toda a gente. Estávamos a falar, por exemplo, falou a Teresa das normas na escrita de títulos. Nós, para escrevermos os títulos dos livros, não é, em português, atualmente escrevemos a letra inicial da maior parte das palavras com maiúscula. Mas não todas, na realidade, mesmo agora, embora a maior parte das pessoas não saiba isso, nem as preposições, nem as conjunções, nem os advérbios, por exemplo, e há uma série de expressões em que isto é muito complexo, as normas são muito complexas, em que a palavra inicial não leva maiúscula. Agora, o que é que se passa? Neste momento, a regra diz que isso passa a ser facultativo como? Quer dizer, se quisermos escrever, precisamos escrever todas as palavras iniciais com maiúscula. Quer dizer, isto podem parecer-vos pequenos problemas, mas o que acontece é que se nós adotarmos uma nova ortografia, vamos ter de o fazer com, pelo menos, o esforço, com a intenção de não deixar passar erros. É claro que vamos deixar, porque já agora deixamos, não é? E muito mais do que gostávamos, mas para vocês terem uma ideia... nós atualmente, eu pelo menos continuo a recorrer a uma coisa que neste momento já nem sequer está muito atualizada, que é o vocabulário do Rebelo Gonçalves. O Rebelo Gonçalves foi o chefe dos negociadores portugueses do Acordo de 1945. Eu não sou muito severa com esta dificuldade que tem havido com estas indecisões oficiais quase em relação à entrada do acordo, porque eu vejo, quer dizer, qualquer pessoa que trabalha hoje em Portugal vê que todos têm imensos problemas de tudo e mais alguma coisa, sobretudo de orçamentos, não é, a resolver. E todas estas coisas representaram um investimento muito considerável. Não sei se vocês têm uma ideia, mas no Instituto de Linguística Computacional há linguistas a trabalhar há anos e anos em tudo isto, não é? Depois há engenheiros, há especialistas em software, há muita gente, há um investimento muito grande feito nisto, que não foi necessário com o Acordo de 1945, não é? E nós também, há bocadinho, eu estava aqui a dizer à Teresa, o Acordo de 1945 foi adotado numa altura também muito difícil, mesmo para Portugal, que não entrou na guerra, mas quer dizer, vocês têm uma noção do que era a situação económica na altura. O vocabulário do Rebelo Gonçalves, que é aquilo que nós usamos ainda hoje para tirar a maior parte das dúvidas complicadas, foi publicado uns 20 anos mais tarde. Portanto, 20 anos mais tarde tinha-se uma coisa muito limitada, não é? Em papel,
papel, uma coisa muito cara. O livro tem, é assim um tijolo, não é? Aquilo tem um formato mais ou menos A4 e tem uns milhares de páginas.